No círculo abaixo, de centro O e raio 10 centímetros, o ângulo x é tal que x é maior do que zero e menor do que 90 graus. Podemos afirmar que a área do triângulo OAB... Então, olha só. O que acontece? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? A base desse triângulo é esse segmento OA e a altura é esse segmento BQ. O que acontece? O segmento OA, se o círculo fosse um círculo unitário, ele seria igual ao cosseno do ângulo x, certo? Só que o nosso círculo ele tem raio 10 centímetros. Portanto, o segmento OA mede 10 vezes o cosseno de x. A gente precisa multiplicar por esse raio, que é diferente de 1. Se fosse o círculo trigonométrico de raio 1, o segmento A seria apenas o cosseno de x. Mas como o raio é 10, o OA mede 10 vezes o cosseno de x. O segmento BQ é a tangente de x. Essa medida aí é a medida da tangente do ângulo. Mas, de novo, se fosse o círculo unitário. Como o círculo tem raio 10, esse segmento BQ mede 10 vezes a tangente de x, certo? Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser 10 vezes o cosseno de x vezes 10 vezes a tangente de x dividido por 2. Então, a gente pode simplificar aqui esse 10 com esse 2, então sobra 5. Então, isso dá 50 vezes o cosseno de x vezes a tangente de x. Então, isso é igual a 50 vezes o cosseno de x vezes a tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x. A gente pode simplificar os cossenos. Portanto, a gente conclui que a área desse triângulo, a área do triângulo, é 50 vezes o seno de x. Seno de x é uma função que varia sempre entre menos 1 e 1. Então, 50 seno de x vai variar entre menos 50 e 50, certo? Simplesmente multipliquei por 50 todos os membros dessa desigualdade aí. Ou seja, qual é o valor máximo que a área, que é 50 seno de x, pode assumir? É um valor próximo de 50 centímetros quadrados. Por que ela não vai assumir exatamente 50? Porque ela seria 50 quando o ângulo é o ângulo de π sobre 2. Mas aí, para esse ângulo, a gente teria um triângulo de base igual a zero, o que não acontece. Então, o que a gente tem é que esse ângulo x pode chegar bem pertinho de π sobre 2, mas não pode ser igual a π sobre 2, senão o nosso triângulo não tem base. Por isso que tem que ser um valor próximo de 50 centímetros quadrados. As outras alternativas têm valor máximo próximo de 100? Não, o valor máximo é próximo de 50. Tem valor mínimo para x igual a 45? Para 45 graus, o seno de 45 é meio. Então, se o seno é meio, isso seria 50 vezes meio, que é 25, mas ele consegue assumir valores menores para ângulos menores do que 45 graus. Também não assume máximo para x igual a 45 e vale 25 para x igual a 60? Vamos ver. A área seria 50 vezes o seno de 60. Então, seria 50 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60,
que é 25 raiz de 3 centímetros quadrados e não 25. Então, a letra E também é errada. Resposta certa, letra B, tem valor máximo próximo de 50 centímetros quadrados.